Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, deste sábado, o último dia da terceira semana da Páscoa, dia 24 de abril de 2021. Que bom ter a sua companhia, que bom sabermos que você nos acompanha, que você continua perseverante conosco, vivenciando este encontro com a Mãe da Misericórdia todos os dias, rezando conosco, refletindo conosco e partilhando a palavra de Deus. Iniciemos o nosso encontro de hoje, unidos como filhos e filhas deste mesmo Deus que nos ama, deste mesmo Deus que nos criou, através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, para que tudo aquilo que fizermos seja de agrado de Deus e tudo aquilo que fizermos esteja de acordo com aquilo que Jesus tem nos ensinado. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Este sábado, dentro da liturgia da palavra, a Igreja nos propõe o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69, para a nossa reflexão de hoje. Jesus continua ensinando os seus discípulos, continua mostrando que não é fácil segui-lo, mas que a vitória no final é certa. Vamos com muita atenção ouvir o que o Evangelho nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Muitos discípulos que o ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como vemos nos evangelhos anteriores, vemos que Jesus se apresentou ao povo como o pão vivo descido do céu. Também se apresentou como a carne que serve de alimento para a vida eterna e que quem comer desta carne viverá eternamente e quem não comer não fará parte com ele no reino de Deus. Então essas declarações de Jesus, essas revelações que Jesus fazia através dessas afirmações, causava e provocava muita incompreensão e também muita murmuração e reclamação entre os judeus,
por eles não compreenderem a essência de tudo isso que Jesus lhes ensinava. E isso também, infelizmente, acontecia com muitos dos discípulos que também seguiam Jesus. Como vemos no Evangelho, após Jesus afirmar que essas palavras são duras e desafiando quem todos conseguiriam escutá-la, Jesus coloca à prova a fé daquela multidão de discípulos que o seguia. E hoje ele também pode vir até nós e também fazer essa mesma prova com a nossa fé. Como está a nossa fé em Jesus Cristo? Como está a firmeza da nossa fé em Jesus? Se Jesus chegasse hoje para nós e perguntasse se nós também não iríamos embora após ele afirmar sobre a dureza que é seguir os seus passos, sobre como é difícil e sofrido o caminho para chegarmos até a vida eterna, como nós responderíamos? Como nós agiríamos neste momento? Será que nós agiríamos como os discípulos que também, como o Evangelho diz, abandonaram Jesus e voltaram para a sua vida normal? Ou nós estaríamos cheios do Espírito Santo, assim como Pedro, que respondeu a Jesus: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós somos firmes, e nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Hoje nós teríamos essa firmeza de responder a Jesus com a mesma firmeza que Pedro respondeu a ele naquele momento? Ou nós nos deixaríamos a covardia tomar conta do nosso coração, o medo e a dúvida e a incerteza na caminhada, e abandonaríamos o Jesus, o Cristo que veio para nos salvar de todos os pecados? Como está a firmeza da nossa fé? Devemos estar sempre atentos, porque vemos muitas vezes multidões e mais multidões irem às igrejas, irem aos santuários todos que existem dentro deste mundo afora, e quando são colocados a provas através de algum sofrimento ou através de algum acontecimento dentro da sua vida, desanimam da caminhada e abandonam o Cristo, abandonam o Mestre, como fez aqueles discípulos. Devemos estar sempre em conexão direta com Deus através da oração e também através da súplica, da intercessão de nossa Mãe da Misericórdia. Sim, Maria, a nossa mãe, ela sempre foi uma ponte entre nós e o seu Filho Jesus Cristo. Ela veio nos dar o seu testemunho de discípula fiel ao Cristo enviado por Deus para nos redimir dos seus pecados. Olhemos sempre para o seu exemplo e busquemos imitá-la em tudo. Imitá-la na fé, na fidelidade, imitá-la no amor, imitá-la na humildade e na caridade e na prática do amor ao próximo, para que assim consigamos passar por todas as turbulências que o mundo nos oferece, para chegarmos junto com Cristo à vida eterna, ao banquete que Deus nos preparou. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora com muita fé e devoção a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao final de mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. O último dia da semana, deste sábado, a terceira semana
da Páscoa, nos preparemos com muita oração, com muita conversão, o nosso coração, para vivenciarmos o dia de amanhã, o domingo, o dia do Senhor, com muita alegria, com muito amor no coração, buscando sempre vivermos em santidade. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar a sua curtida, o seu like em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. E peçamos que, por intercessão de Nossa Mãe da Misericórdia, Deus Pai Todo-Poderoso nos conceda as suas bênçãos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia.